Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17. Temos uma nova roça formada e temos também o pessoal que vai participar desta prova do fazendeiro, que é Toninho, Duda e Sayori. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então, se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda. E agora sim, vamos começar falando sobre, durante a manhã, o principal assunto era a roça, né? Todo mundo ali queria colocar alguém na roça. Aí o Fabiano foi contar para Carol e o Dudu, né, que estava ali junto na conversa, que a Kate ela não quer votar tanto no Mesquita, tanto na Duda. Não quer, que fechou ali neles ali, né? A Kate, ela se uniu ali com o casal e não quer votar neles. Nessa conversa toda, a Kate, ela ouviu ali o pessoal falando sobre ela, daí ela ficou já indignada, já lá de baixo da área do animal já, ela já ficou já indignada com isso, falou assim, eu tô com a língua coçando pra ir aí, daí a Carol até perguntou assim, por quê? E a Kate falou assim, deixa acabar aqui, tô puta, hein? A Kate, ela tava irritada porque o pessoal tava falando dela. Tava lá descascando ela. Daí a Carol, né, desceu lá embaixo, lá na área dos animais, lá para entender por que a Kate ela estava irritada. Aí a Kate contou pra Carol que ela ficou sabendo que Dudu, Fabiano e a própria Carol estavam falando sobre ela, estavam falando sobre o voto dela. Aí a Carol, né, tentou ali fazer ali a cabeça da Kate, falou assim, não, Kate, a Duda, ela é mentirosa, pois, né, porque a Adriana Galisteu tinha aparecido para eles na baia, né, a Duda, ela mentiu, a Duda, ela criou essa mentira, falando assim, que a Adriana Galisteu apareceu pra gente na baia. Aí a Carol levou isso daí como verdade. E, gente, a Carol ela acreditou numa mentira que não dá pra acreditar. Tipo, assim, dá pra perceber nitidamente que era uma mentira. Mas a Carol ela acreditou e falou assim: não, a Duda ela estava mentindo, ela é uma mentirosa porque ela inventou essa história. Aí a Carol já aproveitou, já que tá lá embaixo também, foi lá gravar o Câmera Trato e ela teve uma discussão, uma pequena discussão. Foi pequena com o Mesquita. De novo, gente. De novo, os dois tiveram uma discussão. E aí, a Carol foi lá provocar o Mesquita e falou assim: Mesquitinha, tem que tirar a erva daninha, bom dia. E o Mesquita, ele tava fazendo ali o trato ali da horta. Lá começaram a se alfinetar por causa do trato da horta lá de ontem, né? Que a gente comentou no episódio anterior. Aí o Mesquita falou assim: bom dia, Carol Lecker, não tem mais. Eu olhei, não precisa, tá chovendo. Aí a Carol falou assim: tá bom, valeu. Não se tira erva daninha em tempo de chuva? E daí o Mesquita falou assim: tirou ontem, Carol. Então não precisa tirar hoje. Aí o cara falou assim, e só tira um dia e outro não tira? Daí o Mesquita falou assim, olha minha fã, gente, Câmera Trato hoje é das aves, não é da horta. E a Carol falou assim, se tira todos os dias, querido. E o Mesquita falou assim, filma lá, Carol. Tem, filmar bonitinho, não filma torto, não. Deixa o celular reto. E a Carol falou assim, erva dedinha, hein? Aí depois dessas alfinetadinhas, né, entre eles, o Dudu ele foi conversar com o Fabiano e com a Carol para falar sobre a situação da Kate. Falou assim, que a Kate, né, o voto dela é decisivo, o voto dela define tudo. Então estavam querendo, né, o Fabiano, a Carol e o próprio Dudu querer trazer a Kate para votar junto com eles. E a Kate ela não estava aceitando. A Kate ela até foi conversar com o Fabiano depois e falou que não vai votar, vai votar junto com Mesquita, vai ficar junto com Mesquita e com a Duda. Falou que não concorda votar ali no Mesquita, não, ela não concorda votar no Mesquita, não concorda votar na Duda. E o Mesquita até foi falar com a Kate, falar assim, Kate, é que, né, talvez, né, assim, eu acho que faz sentido, mas o Mesquita ele falou assim, talvez o Dudu ele esteja sendo odiado lá fora e que todos estão protegendo também estejam sendo odiados também pelo público. Faz sentido, né, gente? Assim, mesmo torcendo, né, mesmo a torcida fanática do Dudu, faz sentido eles não terem certeza se o Dudu ele é favorito, se ele é odiado, porque o cara nunca foi para uma votação, o cara nunca foi para um teste do público. Então faz sentido
ele ser contrariado neste ponto, né? O pessoal ter essa dúvida, esse receio, né, sobre o Dudu, porque o Dudu ele até agora não foi para nenhuma roça de fato, né? Nenhum momento ele foi para uma votação. Então, faz sentido ter esta dúvida se ele está sendo odiado, se ele está sendo favorito. Tem sentido essa dúvida. Enquanto o pessoal estava tentando ali fazer a cabeça da Kate para votar junto com eles, a Sayori já tinha largado mão, falou assim, a partir do momento que decidiu não votar junto com eles, ela já trocou de lado, já foi lá pro lado do Mesquita, já foi lá pro lado da Duda, então ela já não joga já com a gente já faz tempo já, e a Sayori ainda mais, ela afirmou que não vota em Valério. Falou que nessa roça não votaria no Valério de maneira nenhuma. Mesmo se fosse para juntar voto ali com a Kate, né? Porque falava assim, já que a Kate ela não quer votar na Duda, não quer votar no Mesquita, então tem o Valério. Aí a Sayori falou que não vota no Valério de maneira nenhuma. E a Sayori foi conversar com a Kate, tentou ali também fazer a cabecinha da Kate, também falou assim, Kate, vota com a gente, você tá mais distante da gente. E a Kate, ela falou assim, eu tô sem paciência. Tô sem paciência, não vem mexer o saco, não. Eu não tô nem aí. Aí, gente, teve um momento maravilhoso, porque a Sayori foi lá reclamar com o Dudu, foi lá reclamar lá com a Carol, com o Dudu, dentro da despensa, porque a Sayori disse que o Fabiano ele é falso. Diz a Sayori que o Fabiano ele é falso, sabe por quê? Falou assim, ele muda as coisas que a gente fala por causa do voto do Valério, porque lembra que o Fabiano, ele que foi levar a ideia para a Sayori sobre votar no Valério. Aí o Dudu falou assim, o Fabiano, falou assim, minha prioridade é o Valério, entre Valério e Mesquita. Mas eu voto em grupo. Daí a Sayori falou assim, mas ele prefere votar no Valério do que no Mesquita. Ele não quer se indispor com Mesquita. E daí a Carol, né, tava ali na conversa, também falou assim, ele vai votar no Mesquita sim, vai votar no Mesquita sim. Se não votar, eu vou jogar tudo pro alto e cada um se vira. E daí a Sayori falou o seguinte, se eu não sento ali com o Fabiano e com a Kate, porque o Fabiano muda as coisas que a gente fala, tá, Carol? Ele falou pra mim e pro Dudu o tempo todo que nós dois somos prioridades dele, que joga nós dois, né? Joga só nós dois só. E sentou com a Kate, falou: não joga com o Sayori e com o Dudu. Então o Fabiano tá sendo bem falso. E tudo que eu falo lá, eu assumo e falo o que eu falei. O Fabiano tava negando várias coisas que ele falou ali. Nós dois estamos falando há muito tempo que a Kate está distante, que a Kate não foi para a fogueira. E ele nega. Aí depois teve uma conversa apenas de Dudu e Sayori, e daí falou sobre a votação em si, né? E a Sayori ela deu a ideia do Dudu indicar o Toninho, já que assim a Kate ela seria a única opção para puxada da baia. Caso ela, né, a Kate ou Mesquita sejam mais votadas, quer dizer, ela, né, a Sayori ou Mesquita sejam mais votados da casa. Então teria a possibilidade ali de puxar a Kate, né? Teria a possibilidade de puxar a Kate. Então, de qualquer forma, a Kate ela iria ali. A Kate ela iria, mas né, teve poder. Mas assim, não tá errado a ideia deles. A ideia deles até que faz sentido até. Por quê? Se o Mesquita ele é o mais votado da casa, ele não vai puxar a sua namoradinha Duda, que também estava na baia. Então, assim, puxa a Kate. A Sayori, se ela fosse a mais votada da casa, ela disse que iria puxar a Kate. Ela iria puxar a Kate. Porque puxando a Kate, aí o resta um vai ficar mais fácil daí para eles. E seguindo o dia, a Carol ela foi ali tentar convencer a Kate também, de novo, gente. De novo foi lá convencer a Kate, e daí falou a Kate que não vai votar no Mesquita, não vai votar. E a Carol tentou ali ficar falando ali pra Kate, não, Kate, vamos votar com a gente, vamos votar. E a Kate falando que não vai votar na Mesquita, no Mesquita, e a Carol seguiu ali tentando convencer. Não deu certo. Não deu certo ali de tentar convencer. Seguindo o dia, Duda, Mesquita, Toninho e Valério combinaram de votar no Fabiano. Combinaram ali de votar no Fabiano ali juntos. Então a gente tem 4 votos, mas tá faltando aquela pessoa, né? Tá faltando aquela pessoa lá, que é a Kate, né? A Kate ela não foi avisada. A Kate ela não foi avisada disso, tanto é que a Kate
Ela diz pro Toninho que não combinou nada com Mesquita. Que não combinou com Mesquita nenhum voto. E ela tá mais do que certa, né? Ela acabou sendo retirada dessa conversa. Enquanto este grupo, né, estava conversando sobre os votos, o outro grupo, né, da Carol, a Sayori, Dudu, também estavam conversando sobre votos. Só que essa conversa não foi bem legal. Essa conversa acabou saindo uma faísquinha ali entre Carol e a Sayori. Sabe por quê? Porque a Sayori, ela disse que se o Valério votasse junto com eles, ela iria preferir salvar o Valério, né, ajudar o Valério, do que ajudar a Kate. E a Carol, ela não gostou disso. A Carol, né, não gostou que a sua amiga Casca de Bala iria ser jogada ali, né, iria ser, não iria ser prioridade para Sayori. Tanto é que a Sayori falou assim: ah, Carol, mas é o seu jogo, estou falando o meu, para não ter dúvidas, quem joga comigo. Hoje, eu, como defesa, defendendo quem joga comigo, defendo quem joga comigo. E depois desse desentendimento, o Dudu e a Sayori foram conversar sobre isso, foram conversar sobre a Carol. E ainda mais, o Dudu, ele falou que é capaz da Carol até usar o poder contra a Sayori na votação. Pra Sayori ela acabar ali, né, perdendo o jogo, acabar indo pra roça por causa do poder que ela iria receber, né, do Fabiano. E agora vamos pra votação, gente. Ai, meu Deus. A gente já começa já mal já essa votação. Começa já muito mal já. Porque a gente tem, a primeira coisa que acontece na votação da Fazenda é a abertura dos poderes. E aí vem o Fabiano, gente, vem o Fabiano. E o Fabiano, ele resolve que ele vai ser engraçado. Ele vai ser o piada ali do momento. Porque o Fabiano, ele tinha uma venda. E daí falou assim: ah, Adri, eu vou colocar a venda, porque aí não podem me acusar de manipulação, não podem me acusar de nada. Aí não podem falar que eu vi o poder. Daí colocou a porra da venda e ficou naquela porra daquela venda. Aí só tirava só pra responder os outros só, gente. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Não é possível que este homem ele se ache engraçado. Nossa, o quanto eu ri com ele. Você também, né? Você que tá ouvindo também ouviu. Nossa, você achou engraçado demais, né? Tenho certeza absoluta. O Brasil inteiro achou engraçado a piada do Fabiano. O Fabiano ele é muito engraçado. Ele é carismático demais. Meu Deus do céu, viu? Aí, depois de colocar a porra da venda, nem leu. Ele nem leu o poder. Colocou a porra lá da venda lá. Depois a Adriana falou assim: não, tira essa venda porque você precisa ler os poderes. Aí ele leu os poderes, leu tudo errado também, né? Leu tudo errado, porque virou de costa, e daí a Adriana falou assim: não, você não vira de costa, não. Quem tem que virar é os outros. E daí o Fabiano virou de frente, daí começou a ler os poderes. O poder branco ficou para Carol, e o poder laranja, escolhido pelo público, ficou com ele. O poder laranja é repasse todos os votos que um peão recebeu para outro. Você pode repassar os seus próprios votos se quiser, né? Os votos que você recebeu. Aí vamos para a indicação do fazendeiro. O Dudu, ele indicou o Toninho. E ele disse o seguinte: nessa semana tivemos várias decepções. Vi um corpo mole por parte do Mesquita no trato da horta. Segunda vez que botei ele na horta para ver se ele endireitava. Ele fez a prova muito bem, mas fez corpo mole, mais uma vez contrato. Outra decepção da última formação de roça foi a questão de um comentário que a Duda fez contra a Carol, que foi deprimente, usando, né, a doença da Carol, fora a traição de Duda e Mesquita na semana passada. Os dois votaram em mim. Tive uma questão de decepção com a Kate, que debandou pro lado da Duda e Mesquita, contrariando a casca de bala dela do jogo. Mas a indicação, Toninho, pelo comportamento da última roça, ele gritou no meu ouvido, ficou até zumbi no meu ouvido. Aí continuou, gente. Então, assim, ele fez um discurso longo, tá? Um discurso longo, falou assim: ah, é que esse cara ele menosprezou por eu ter trabalhado no Piauí, eu ter trabalhado lá, ele me menosprezou, né? Falando que quem trabalha no Piauí é muito inferior para quem trabalha em São Paulo, em Rio de Janeiro. Aí, o Toninho ele foi responder. Quando o Toninho ele foi responder, o Dudu ele não deixou o Toninho falar. Em nenhum momento o Toninho ele teve uma resposta ali clara. Porque todo momento o Dudu ele ficava enchendo o saco, ficava ali cortando o Toninho. Todo momento o Dudu ele ficava ali cortando o Toninho ali, do Toninho ele se defender.
E é impressionante isso, como o Dudu ele não sabe ouvir críticas, ele não sabe ouvir. Porque a gente já começa já com uma coisa, já, porque o Tonilho foi lá pro banco lá falando assim: ah, é o Dudu cagado, é o Dudu cagado, esse daí é o Dudu cagado. E daí o Dudu, eu não sei da onde ele tirou, mas falou assim: não, 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 esse daí é o meu sósia, é o meu sósia. Eu sou Dudu Camargo, o Dudu cagado é o meu sósia. Você está falando do meu sósia? Fale de mim. Que sósia? Que, que porra de sósia? Que sósia é esse, gente? Meu Deus do céu, que sósia é esse que o Dudu falou? Nunca ouvi falar na existência desse Dudu cagado, desse sósia aí que ele tá falando. E todo mundo sabe qual é a situação que o Toninho está citando. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aí o Toninho foi se defender, falou assim: levar um voto do Dudu cagado. Ele veio com pauta de raio de setembro, que eu dormia no sofá. E daí o Dudu já ficou cortando ele e falou assim: ah, não foi isso que eu falei, ah, que isso e aquilo, ah, que o Fabiano. E daí continuou o Toninho. Eu já esperava que ele fosse me indicar. Se não fosse eu, seria Mesquita ou Duda. Como ele gosta de encher a bola, de falar bonito, de falar difícil, não tem problema. A gente tem que fugir da roça, mas cair aqui. O único juiz que pode falar que minha chuteira vai ser retirada e eu vou pro vestiário é o público. Vamos ver o que o público quer. Aí vamos para os votos. A Kate ela votou no Valério. Do nada, né? Nossa, não entendi nada. Porra, que voto jogado fora, hein, Kate? Meu Deus, que voto jogado fora. E daí a Kate falou assim: nunca jogou conosco, barra comigo. Nunca votou conosco. Sempre votou com a Liga, defendeu a Liga, etc e tal. Ele também sabonetou babado nessa edição, em algumas votações e dinâmicas. Ah, então tá bom, Kate. A Kate ela tá vivendo um mundinho dela, gente. Deixa ela jogar voto fora, deixa ela, deixa ela. E daí o Valério respondeu, falou assim: ah, já esperava. A Kate ela tem uma personalidade incrível que não muda. Ela sempre falou que eu seria prioridade por não fazer parte do time. Na verdade, eu sempre joguei do meu jeito, do mesmo jeito. Tem gente que tem agressões verbais e eu fui do começo ao fim assim. Sou exatamente como sou lá fora. Eu fui mais contido por ter trabalhado a tolerância. Todos os meus embates não foram contínuos, foram resolvidos. Aí o próximo voto foi do Fabiano. Fabiano, daí, o Fabiano ele tava lá com a venda, daí falou assim: ah, a Adri, né, falou assim: ah, Fabiano, é só vez de votar. Daí o Fabiano, né, tira a venda, ele tira a venda e daí começa a falar, né? Falou assim: ah, meu voto é no Mesquita. Meu voto é no Mesquita, pelo tudo que fez comigo no apontamento, citando o nome da minha família. Se quiser, te passo o número do marido dela, né? Do marido da Vitube, para te dar uns conselhos. Daí colocou a venda de novo. Colocou o raio da venda de novo, gente. Qual que é, assim, de verdade, qual que é o momento engraçado do Fabiano? O Fabiano, ele quer ser engraçado agora, gente. Agora. O Fabiano ele achou engraçado a situação de colocar a porra ali da venda ali. Eu não tava mais aguentando esse homem colocar o raio da venda. Eu não tava aguentando, de verdade mesmo. O cara ele quer ser engraçado. Só que ele não consegue porque ele não tem carisma. Então fica feio, fica. Aí o Mesquita respondeu. Mesquita falou assim: eu nunca falei da filha dele. Falei que a atitude dele, que pegar uma camisinha com leite condensado por conta da idade dele, tô decepcionado com ele. É uma pessoa que tem se demonstrado cachorrinho de Carol. E é isso. O próximo voto foi da Sayori. A Sayori votou no Mesquita também, né? Todo mundo ali meio que tinha concordado de votar no Mesquita. Então, o próximo voto foi o Mesquita, né? A Sayori votou no Mesquita e falou o seguinte: veio me dar lição de moral que eu deveria fazer o trato da Maria que não dava conta. E pela Rai, graças a Deus, ele se mostrou preguiçoso e folgado que ele é. Veio só para fornicar, deu o maior vexame na horta. E para mim, o mais vergonhoso não é fazer. É ouvir conselhos de a horta está morrendo e não escuta. Ele falou, no manual não tem a quantidade de baldes. Ele que fala tanto de desrespeito à produção, desrespeitou a produção se negando a fazer o trato bem feito e desperdiçando comida todos os dias. Aí vamos seguir a votação porque é a Duda. A Duda foi a próxima e votou no Fabiano. Falou assim: eu cheguei aqui e descobri que o que interessa é se a outra pessoa está tendo relacionamentos e tendo relações sexuais. Não, gente, não estou tendo relações sexuais com Mesquita. E não teria isso aqui dentro, de jeito nenhum. Isso aqui não é meu objetivo. E ele fez uma brincadeira
que achei bem desrespeitosa. Ele sempre que a Sayori e Carol estão infernizando a minha vida, é espírito obsessor e sanguessuga, para saber se eu estou fazendo ou não estou fazendo. Fabiano é pai de família, avô, e queria saber se fizessem isso com a filha dele, ele iria gostar. O Fabiano tava lá com a porra da venda. Aí falou o seguinte: o que eu falei no apontamento sobre qual legado ela deixa é porque ela aqui, todos nós somos influenciadores. Eu tenho uma sobrinha de 11, 12 anos que é fã dela. Que legado ela deixa de pós-programa? Nós teremos uma vida pós-programa. Daí a Duda falou assim: e quem estava tentando sujar minha imagem é você com a brincadeira da camisinha que não tem nada a ver. O Fabiano respondeu. Falou assim, ela tem que deixar um legado. E não sei se é um legado de passar rodo, de ficar com vários. E qual que é o legado que tu tá deixando, moço? Qual que é o legado que tu tá deixando, hein, Fabiano? Qual que é o legado? De verdade mesmo, de verdade. Qual que é o legado que o Fabiano tá deixando? Alguém sabe? Eu quero muito saber qual que é o legado que ele tá deixando. Algum fã, alguém que vote pra esse homem ficar. Eu quero um comentário falando qual que é o legado do Fabiano. Deixa o comentário aqui falando qual que é o legado, gente, de verdade mesmo. O legado é passar 70 e tantos dias dormindo no sofá, esse daí é o legado do Fabiano? Esse daí deve ser o legado dele, né? Porque é a única coisa que eu vi esse homem fazer ali dentro da fazenda. É dormir. É dormir em cima do sofá. Foi isso, foi. Aí foi pro comercial. Quando foi pro comercial, a gente tem uma discussão ali do Mesquita junto com a Sayori. Porque o Mesquita, né, quando ele foi responder, ali o voto dele, falou assim: ah, é que o Dudu e a Sayori ficam desperdiçando água. Ele pegou mais de 30 baldes, pegou 26 baldes ali para levar ali para a horta, uma horta de 5 metros por 4 metros, e ele fica desperdiçando água. Quando ele vai depilar a perna, ele deixa o chuveiro ligado, fica desperdiçando água. Daí começaram a discutir sobre essa situação, se gasta água, se não gasta água, falou de balde, falou da economia de água, do trato da horta, gente, aí ninguém se importa, né? Sim, a gente, de verdade mesmo, a gente não se importa com o trato da horta, né? De verdade mesmo. E aí, voltou do intervalo. Voltou do intervalo, a Carol voltou no Mesquita. E disse o seguinte: limpeza deplorável. Existe um comando de voz que nos avisa que não é para colocar roupa nos móveis. Não faz o trato bem. Eu tô no nível que, se eu não me segurar, vou no pescoço. Falou que fico chateado, que eu chamei ele de meio quilo, mas me mandou eu chupar. Tentou fazer uma fofoca entre mim e a casca de bala. O jogo dele é morno e frio. Ele não é merecedor, porque todas as vezes que ele poderia se posicionar e dar esse show, ele veio dar agora. E ela chegou até a falar assim: ah, grava lá, produção, mostra lá o box do banheiro, lá que ele pendura as roupas dele, tá pendurado lá, mostra lá a edição. Não mostrou. Infelizmente, né? Porra, produção, vocês deveriam ter dado essa dentro, né? Deveria ter mostrado. Eu gostaria de ter visto se realmente ali o box ali tinha alguma roupa ou não. Ia ser interessante. Mas daí o Mesquita respondeu. Falou assim, para variar, ela é sempre incoerente. Daí a Carol ficou cortando ele também. Daí a Garcia até deu uma chamada, até não, falou assim, Carol, para de cortar o Fabiano. E continuou. Eu fui fazer uma brincadeira com ela. E ela falou, estou retirando o prêmio da Kate, que não tinha culpa, nem nada a ver com aquilo. Porque ela não é uma pessoa que realmente respeita uma amizade aqui dentro. Se eu me comprometo a dar uma coisa pro Fabiano, para alguém, eu vou cumprir até o final. Segundo, Carol é uma pessoa que defendeu o Dudu, e isso vai contra a amizade que ela tem com a Kate. Aí o próximo voto foi do Valério. O Valério votou no Fabiano e disse o seguinte: eu tenho me decepcionado com o Fabiano. Se eu não tentei separar a briga, colocar lenha, eu nunca tentei. Minhas brigas com Rai e Martina era o que, se não tivessem força para entrar numa briga, que não entrassem. Ontem ele teve uma atitude super mesquinha. Ele entrou no quarto para falar com Dudu e Sayori, que acha que Mesquita está escondendo 1 quilo de filé mignon, o que para mim não faz muita diferença. Daí o Fabiano, com a porra ali da venda ali, falou o seguinte: é o maior saboneteiro do programa. Tem um carinho grande por ele, mas ele é saboneteiro. Então é o quê? Pô, Fabiano, e tu não é saboneteiro não, né, moço? Tu não é saboneteiro, tu joga. Tu é um jogador nato, né?
Tu é o maior jogador que essa fazenda já viu, já, né, Fabiano? E o Valério respondeu: quando pega o chapéu ou o lampião, ele fica do lado, com medo de ser apontado. Ele tá indo para cima, incentivar pessoas que não precisam. E daí, né, seguindo os votos, o Mesquita votou no Fabiano também. E falou o seguinte: as pessoas estão direcionando os apontamentos com muita coerência, como jogador. Ele fica fazendo essas picuinhas de querer comprar briga. Ele vê uma briga e vai lá e dá alfinetada. Acha que ele tá influenciado pela Carol. O Fabiano respondeu: Mesquita tem 33 anos e é maior de idade. Duda é maior de idade. Eles fazem o que eles quiserem da vida deles e não é problema meu. Ele é adulto o suficiente para responder pelos atos dele. Se tem um joguinho do pornô ou não tem, olha isso, gente, ele falou ao vivo. Né? Duda é maior de idade, responsável pelo corpo dela, que é o tempo dela. Eu nunca comprei briga de Carol. Se eu tô no jogo hoje, eu tenho gratidão a Carol, porque no dia que eu fui bater o sino, ela me segurou. Pô, Carol, tu deveria ter deixado. Pô, Carol, tu deveria muito ter deixado ele bater o raio do sino. Tu deveria. Próximo voto foi do Fabiano, quer dizer, foi do Toninho. O Toninho ele votou no Fabiano. Aí acabou os votos, né? Acabou os votos. E o Fabiano tava lá com o poder, lá tirou todos os votos que ele recebeu e jogou lá no Mesquita. De qualquer jeito, né? O Mesquita ele já seja mais votado, já não mudou nada. E o Mesquita ele foi pra roça. Aí a Sayori começou a dançar, fez uma dancinha ali, dançando, né? Debochando ali. Ai, gente, também é uma outra que também que eu acho uma vergonha alheia também, viu? Eu acho que, assim, ela acha que tá arrasando, ela acha que ela tá magnífica. Mas, de verdade mesmo, de verdade, eu achei que ela passou uma vergonha, tá? Aí já abriu já o poder branco também. O poder branco diz o seguinte: hoje a puxada da baia não será feita pelo segundo roceiro, mas sim por outro peão da sede. A sua escolha, exceto você. Então ela não poderia escolher. Aí a Sayori também começou a dançar, também ali comemorou. A Kitty também dançou, também comemorou, também, porque ela ia se livrar, né? Ela ia se livrar disso. E daí a Carol pegou esse poder e jogou ali na mão da Sayori. E a Sayori, ela obviamente colocou a Duda na roça. Colocou a Duda na roça. E daí a Duda falou assim: a maior sanguessuga desse programa. E a Sayori respondeu: colocaram eu e Dudu na outra roça, agora vai o casal. Daí a Duda beijou ali o Mesquita, né? Os dois deram um beijinho ali juntos ali. E aí vamos pro Resta 1. No Resta 1, começou com a Duda, né? A Duda salvou o Valério salvou a Kate salvou a Carol. E a Carol, ela teve a decisão entre Sayori e Fabiano. E resolveu salvar o Fabiano. Sendo assim, deixou a, a Sayori ela sobrar no Resta 1. E a Sayori, ela está na prova. Ela está na roça, né? E algo de se dizer é o seguinte: a Carol ela falou assim: ah, não, é que eu vou deixar a Sayori pra prova porque ela é boa de prova, ela é muito boa de prova e ela vai ganhar. Volta fazendeira! Gente, quando a gente ouviu, a primeira vez que a gente ouviu essa frase, não deu tão bom, tá? Não deu tão bom lá pra Mirella, não deu tão legal. Não deu. Assim, é uma frase que tu tem que ter um medo de falar. É uma frase que tu tem que ter um receio de falar, porque essa frase aí já teve pessoa já que era para voltar fazendeiro e foi eliminado. Já teve isso já. Então, essa frase aí pode acabar se prejudicando. Mas deixou ali sobrar, né, a Sayori ela foi super feliz, foi. Obviamente, né, ela iria tirar o Mesquita da prova. E daí, foi pro intervalo. Como foi pro intervalo, a Carol e o Mesquita começaram ali a discutir. A Carol falou assim: eu me mostro, você tem máscara, você é vigarista. E a Sayori, ainda mais a Sayori, ela começou a falar de aborto, que ela já tinha dito já no ao vivo já. Porque a Duda, quando ela foi votar, ela falou assim: ah, que ela me chamou de assassina. Né? A Duda, ela falou que a Sayori chamou ela de assassina. Aí a Sayori falou assim: eu não chamei de. Eu não te falei que você é assassina. Você fez. Tô falando de aborto. Aí a Sayori até complementou, até, né? Ela continuou dizendo assim: ah, que não pode falar ao vivo. E a Duda falou assim: mas tu tá falando ao vivo, moço. Tu tá falando ao vivo de aborto. Mas enfim, aí continuou a discussão sobre aborto. A Sayori dizendo o seguinte, assim, o que eu falei de assassino sobre a Rai, eu falei em relação ao filho, não a ela. Ela falou que queria matar o filho. Se vocês acham que alguém conivente com aborto deve continuar, pensem bem. Aborto é crime, tá, Duda? E a Duda falou assim, nunca falei que eu sou conivente.
conivente, mas não acha que tem que chamar de assassino. E a Sayori falou assim, então me pergunta, por que chamei de assassino? Mas tu acabou de falar, moço, tu acabou de falar que é sobre aborto? Tu acabou de falar? Mas enfim, né? Aí, a Sayori, ela resolveu vetar o Mesquita da prova, né? Obviamente, vetou o Mesquita, né? E vai fazer a prova com Toninho, a própria Duda, e a Sayori. Entre esses três, eu prefiro 1000 vezes a Duda ela voltando fazendeira. Eu prefiro 1000 vezes a Duda voltando fazendeira, porque eu quero ver a Duda ela mandando ali na fazenda. Assim, tem que sair, gente, desse, o chapéu do fazendeiro tem que sair deste grupo, né, do grupo ali do Dudu. Tem que sair do Dudu, da Sayori, da Du, né, da Carol, tem que sair desse eixo. Aí sim a Fazenda vai começar a ficar mais interessante, vai. Então eu acho mais interessante a Duda ela ganhando a prova para ver o que ela vai fazer, porque aí a gente tem, né, um diferencial. Porque até agora, né, essas 4 semanas, mais ou menos, só ficou só entre só Dudu, Sayori, né, só esse pessoal, só que já faz parte já do mesmo grupo já. Então seria interessante sair deste eixo e ir para outro grupo, ir para outras pessoas. Então eu prefiro 1000 vezes a Duda ela voltando fazendeira. Eu tô torcendo para isso acontecer. De verdade, eu espero que a Duda ela volte fazendeira, porque aí a gente vai ter um entretenimento maravilhoso, tá? Maravilhoso. Então eu espero que isso daí aconteça. E eu quero saber a sua opinião também. Quem que você quer que volte fazendeiro? Toninho, Duda ou Sayori? Deixa a sua opinião aqui embaixo aqui nos comentários que a gente está lendo tudo. E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. Ele está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Se você está nos assistindo no YouTube, deixa o seu gostei aqui embaixo. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!